Carmo do Rio Verde, situado no coração de Goiás, é um município marcado pelo crescimento impulsionado pelo agronegócio e pela cultura interiorana. Com destaque para a produção de cana-de-açúcar, etanol e a pecuária, a cidade mantém suas raízes fincadas na fé, na tradição e no espírito comunitário. Essa história de progresso e identidade se entrelaça com a trajetória de figuras que contribuíram para a sua formação, como a história de Sr. José Delotério Alves, um dos pioneiros moradores da região e referência quando se diz memória popular. Sua vida simples, ligada ao trabalho, representa os valores fundadores de Carmo do Rio Verde e ecoa até hoje nas ruas. Diversas histórias são contadas pelos antigos e é lembrado não apenas como um pioneiro, mas como um símbolo da força e da humildade do povo carmense. José Delotério, na realidade, José Delotério Alves, foi uma figura marcante na cidade de Carmo do Rio Verde. Nascido por volta de 1922, considerado um dos pioneiros do município e participou ativamente da sua formação e crescimento. Atuou como vereador por 5 mandatos, defendendo, entre outros temas, a criação da comarca, construção de escolas e unidades de saúde. Era também professor na área jurídica, transmitindo conhecimentos e ajudando a formar gerações de profissionais. Em maio de 2022, a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde homenageou o centenário, mesmo já falecido, declarando luto oficial em reconhecimento aos seus serviços prestados ao município. Eu sou Edna Aparecida da Silva Rodrigues, tenho 56 anos e nasci em Carmo do Rio Verde. Aqui nesta cidade eu constituí a minha família. Sou advogada, militante nesta comarca, hoje uma comarca digital. Sempre tivemos a oportunidade de conviver com o seu José Delotério. Seu José Delotério é referência, seja no meio jurídico, seja como pessoa na sociedade. Especificamente, vou falar sobre a sua participação junto à Casa Espírita Nova Era, na nossa cidade. Seu José Delotério sempre foi aquela pessoa que cumpriu a filosofia do Espiritismo, sabendo que a caridade é a salvação, sempre agiu em atenção aos humildes. Foram inúmeros os atendimentos. Sua participação efetiva na sociedade, na comunidade espírita, sempre foi para nós referência, exemplo. Lembro-me de algumas vezes em que seu José Delotério utilizava do seu conhecimento rebuscado para nos dar exemplos simples. Quantas famílias foram assistidas através das suas doações, através do seu carisma. Às vezes eram seguidos os irmãos que recebiam o seu auxílio dentro do seu escritório. E a gente fica aqui pensando neste momento, quantas vezes ele nos ensinou, através das suas palestras, através daqueles momentos em que ele se retirava para ir buscar em Palmelo as energias que ele precisava. Seu José Delotério, enquanto pessoa desta sociedade, sempre nos ensinou. Ele sempre teve aquela preocupação em nos saudar com carinho, de dar aquele abraço fraterno. Me lembro da minha infância, em que já frequentávamos a sua casa, sou amiga dos seus netos, dos seus filhos. Então, como não dizer de uma pessoa tão fraterna, de uma pessoa que nos recebia tão bem, tão verdadeiramente? A doutrina espírita com certeza o inspirou a dar passos no sentido da caridade e do amor ao próximo. E somos gratos pelos exemplos maravilhosos que ele nos deixou.
o Centro Espírita Nova Era, o Lar de Idosos Eurípides Barçanufo, a Casa da Sopa e tantos outros trabalhos do Centro Espírita Nova Era são gratos por todo o exemplo e por toda a força que ele sempre deu. Nunca desistiu de ajudar o próximo. Assim, a gente observou exemplos que devem ser seguidos por nós. Seu José do Lotério, enquanto trabalhador da seara do Cristo, nunca se cansou e nos convida ainda hoje às reflexões, aos exemplos, e nos faz sempre observarmos o que temos de bom na nossa sociedade, o que nós podemos ser úteis e como nós precisamos ser úteis ao nosso irmão. Servir o nosso irmão com carinho, com responsabilidade. Seu José do Lotério nos ensinou muito isso. Não apenas dentro do cartório ou dentro do seu escritório, mas na sua família, na sociedade, de uma maneira geral. Sempre foi muito fraterno, muito amigo e caridoso. Só quero agradecer à família do seu José do Lotério pela oportunidade de homenageá-lo. Me emociono por saber que estou aqui para dizer a verdade, para dizer o quanto seu José do Lotério foi uma pessoa importante para nós. Deus abençoe, Deus guarde a cada um de vocês e que guarde muito ele, que ele receba na espiritualidade as bênçãos que ele tanto merece. Obrigada. Olha, o José do Lotério é uma pessoa que é fácil falar do José do Lotério. Ele, sempre a gente conversava muito, ele me contou a história de quando ele veio para cá. Ele saiu de Minas Gerais, Piauí, num pau de arara, falava naquela época, num caminhão velho, e chegando em Rialma, numa chuva danada de grande, que naquela época chovia bem mais do que agora, não teve passagem, que a ponte lá era tambor, e já à noite, aí ele conseguiu um barracão lá, colocou a mudança dele e o caminhão voltou para trás. Aí ele terminou lá, no outro dia ele veio de a pé para Carmo do Rio Verde e pegou 4 carros de boi aqui para buscar a mudança dele lá na cidade de Rialma. Ele chegou aqui, ele era um comerciante, ele trouxe na viagem o comércio dele e instalou aqui. E aqui ele ficou até poucos dias, agora que ele faleceu. Uma pessoa muito importante para Carmo do Rio Verde, né? Foi vereador por 3 ou 4 mandatos, parece. Era o secretário da Câmara, que ele fazia exato por ser o mais inteligente da turma, né? E acompanhou a política de vários prefeitos. Era o mentor de várias coisas que hoje estão construídas aqui, que é muito válido para Carmo do Rio Verde. Inclusive com o nosso colégio, Maria São de Azevedo, ele foi o cabeça para trazer esse colégio para cá. A Saneago também, muito importante para o nosso Carmo Verde. Ele também foi o gestor que trouxe a Câmara com o prefeito para a nossa cidade. Esse lago também, apesar de ser do aniversário do prefeito da época, mas ele teve uma importância muito grande também, que chamava Jales Machado, que era do partido contrário, mas ele também lutou muito para isso. Tudo que tem de bom aqui tem o dedo do José do Lotério. Ele prestou muito serviço, foi um sujeito carismático e ajudou muito as pessoas carentes. O Centro Espírita, que também ele era espírita, ajudou bastante no Centro Espírita. Hoje tem um lar dos idosos, o Centro Espírita acolhe, sabe? Os velhinhos aqui, as velhinhas. É uma pessoa que ajudou bastante, foi um político muito autêntico e estudou aqui no Carmo Verde, fez um curso e comprou naquela época de comprar o cartório de registro de imóveis, foi dono do cartório, depois a mulher dele também foi dono do outro cartório. Então é uma pessoa que a gente deve muito a ele. O Carmo do Rio Verde deve muito ao José do Lotério Alves. E soube criar a família. Portanto, tem aí, hoje eu vi a sócia Silvânia, que infelizmente Deus levou o filho dele, que era o Valtinho, que era tomador do cartório, e soube criar a família todinha, muito bem educada. Hoje é representante do Carmo do Rio Verde também, primeira dama por hoje, né, que
esposo de Geraldo Reis, que vem a ver. Então a gente fala muito bem de Zé Lotero porque ele foi um grande homem, escreveu um livro, tem muitas coisas no livro dele que a gente não sabe, ou que já esqueceu, que ele passa no livro para todo mundo ficar no Rio Verde. Ele foi muito carismático, ajudava muita gente, inclusive, hoje tem 3 primos, que eram 5, deficientes, então ele ajudava muito a minha tia. O pão de manhã, por exemplo, todo dia a panificadora levava os pão para eles lá na família. E ele ajudou pessoas que... A gente conhece a pessoa quando é carismática e quer ajudar. Então ele foi muito bom para todo mundo. Não tem reclamar, Carmo do Rio Verde não tem que reclamar do Zé Lotero. Só tem que agradecer por ele ter feito o que fez para nós, Carmo do Rio Verde. Ele deixou muita saudade, deixou muitas obras que ele licenciou. Meu tio Albino mesmo foi vereador, eles davam-se muito bem. O tio Albino contava muita história dele, que ele fazia assim aqui. É isso aí, eu sou do Zé Lotero. Meu nome é Lilian, eu trabalho aqui no escritório Penafiel Advocacia já há 33 anos. Comecei no dia 18 de fevereiro de 91. Começou eu, Ser José e o Dr. Claudinei, no escritório ali acima da prefeitura, que era o antigo fórum. E foi um trabalho muito gratificante, né? Esses anos todos que eu trabalhei com ele. Seu José é fácil de descrevê-lo. Era um bom patrão, um excelente advogado. Não tinha o curso, né, de direito, mas ele era uma pessoa que desenvolvia muito bem o trabalho que ele fazia. Eu me sinto lisonjeada de estar participando dessa homenagem, né, desse documentário. Eu tenho o Seu José como um pai. O único lugar que a gente lembra que ele ia com mais frequência era Palmelo. Ficava lá 2 dias e voltava. O Seu José abria e fechava o escritório. Então, assim, o Seu José é uma pessoa que se for falar do tamanho do coração que ele tinha, da inteligência que ele tinha, eu ficaria aqui por horas e horas falando. Não falta adjetivos para descrever o Seu José de Lotério. No coração de Goiás, entre campos extensos e estradas de terra vermelha, está Carmo do Rio Verde, uma cidade que carrega no campo a base da sua economia e no trabalho rural a força da sua identidade. Aqui, o agronegócio é mais do que um setor produtivo, é o ritmo da vida. A paisagem é marcada pelas plantações de cana-de-açúcar que cobrem vastas áreas e alimentam uma das maiores engrenagens econômicas do município, a indústria sucroalcooleira. As usinas locais transformam a cana-de-açúcar, etanol e energia, movimentando não apenas as máquinas, mas também sonhos e grandes oportunidades. São centenas de empregos diretos e indiretos que ajudam a sustentar famílias, impulsionar o comércio e manter a cidade em constante atividade. No ombro bornal, açúcar e sal, feijão e farinha, cristal na lapinha,
No cenário goiano, Carmo do Rio Verde é um exemplo de como o campo, a indústria podem caminhar junto. No cenário goiano, Carmo do Rio Verde é um exemplo de como o campo e a indústria podem caminhar juntos, fortalecendo a economia, respeitando o meio ambiente e garantindo um futuro mais próspero para as gerações. Inundaria essa terra, então faria outro tipo de guerra, sem fome, só de fartura. Mas eu não sou arma e nem sou rico pra poder fazer o bem. Olá, meu nome é Laira Cristina Rodrigues, sou advogada. Trabalhei com o Sr. José Delotério Alves por um período de mais ou menos 10 anos. O que eu tenho para falar de José Delotério Alves? Uma pessoa íntegra, humilde. O Sr. José é uma pessoa que merecia e merece todas as honras de mérito e medalhas de mérito. Uma pessoa que sempre deu a alma, a sua vida com as pessoas. Praticava caridade, amor ao próximo. Ele trabalhava os seus trabalhos jurídicos no escritório Penafiel Advocacia. Durante todos esses anos, era uma pessoa que sempre preocupou com todas as pessoas que adentravam a esse escritório, né? Cada pessoa que vinha com alguma palavra, ele tinha aquela palavra amiga para aconselhamento, para tirar as dúvidas jurídicas. Então, assim, ele era tão preocupado com o escritório que até a questão de doutrina, de horário, ele era preocupado ao abrir o escritório, ao fechar, em dar atenção a todas as pessoas que o procuravam. Então, assim, uma pessoa que eu não tenho nem palavras para descrever o que foi José Delotério Alves. Foi uma pessoa que deixou um marco histórico, principalmente em minha vida. Eu fui uma aprendiz de todos esses anos. Eu falo que foi um eterno aprendiz e ele sempre será um eterno aprendiz em nossas vidas. Ele plantou uma sementinha de conhecimento em meu coração e isso vai permanecer, porque ele me ensinou a trabalhar com ética, integridade e humildade, porque conhecimento é algo que todos os dias chega um caso concreto aqui. Cada caso a gente tem que trabalhar com amor e humildade. E com isso a gente supera todas as batalhas, supera todos os empecilhos que estão ao nosso caminho. Porque o amor vence, o trabalho com dignidade, com ética, ele sempre renderá seus bons frutos. Meu nome é Maria Aparecida Silva, eu tenho 81 anos, conheci o Sr. José Delotério em ocasiões bem boas. Ele sempre foi muito caridoso com as pessoas, com as crianças. Tinha uma particularidade muito interessante que eu sempre encontrava nele, que ele gostava muito de alimentar na hora certa e mastigar bem a comida. Aqui no prédio, aqui, ó, ao lado, onde está o busto dele, teve uma inauguração. Então, gente, o que eu tenho que falar para o José Delotério, que ele foi uma pessoa muito boa aqui na cidade. As recordações que eu tenho do José Delotério Alves são recordações muito boas. São coisas assim que dificilmente outras pessoas aqui em Cabo do Rio Verde fez o que ele fez. Eu sou José Ribeiro do Sema, conhecido aqui na cidade por José Moisés. Sou filho de Carmo do Rio Verde e eu participo de folia desde meus 17 anos. E a minha intenção, enquanto Deus me der vida e saúde, eu continuo cantando. Eu faço de terceira até a sexta voz e
A folia até uma tradição muito antiga, é uma coisa muito antiga. Representa os 3 reis santos que vieram de Belém, de Oriente para Belém, para fazer a visita ao menino Deus. E uma fé tão grande que eles tiveram que eles acompanharam uma estrela. Essa estrela que levou eles até o presépio de Belém. E por isso que nós, com a nossa bandeira, tem os 3 reis santos. Eles estavam a caminho. A nossa folia, ela sai de uma casa e ela segue a caminho. Ela segue ao encontro do menino Deus. E por isso tem os 3 reis santos na bandeira. Existem bandeiras que já tem Maria, Jesus e José. Mas já fica o presépio, né? Então, nós temos só com os 3 reis que estão fazendo a viagem. E esse aqui é o Adão Rosa, muito conhecido aqui na cidade também, filho também de Carmo do Rio Verde. E, além das outras vozes, é um grande embaixador. É o único que nós estamos tendo, que ultimamente agora está restando ele. Isso é perigoso, porque se faltar eu para a folia, não pode. Gente, olha, falar dos 3 reis santos é lembrar o nascimento de Jesus, né? E Jesus disse para nós, para os seus discípulos, enviou de 2 a 2 e diz, olha, vai, leva o meu nome, leva eu para o mundo. E a folia tem essa função também, de levar Jesus Cristo a todos os cantos. E a nossa folia aqui, como já disse o nosso companheiro, é muito antiga. E a gente continua passando de geração em geração, levando Jesus Cristo, levando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os lugares com a nossa cantoria. A gente visita as casas, a gente canta pedindo uma esmola, agradece essa esmola, pede um almoço, agradece esse almoço, faz uma chegada, faz um pouso de folia, e a gente continua levando essa mensagem de Jesus Cristo a todos os cantos com a nossa cantoria, os instrumentos todos juntos, e tentando trazer mais foliões para o grupo, para a gente não parar nunca essa folia. Então, falar dos 3 reis santos é lembrar o nascimento de Jesus e ajudar a divulgar essa mensagem de Jesus Cristo no mundo, criando, propondo, trazendo um projeto novo de criar um mundo novo para o nosso povo. Glória a Deus lá nas alturas, mas na hora de começar, ai, na hora de começar, ai, glória a Deus lá nas alturas, na hora de começar. Meu nome é Guilherme Zalic, eu sou advogado, atuo na área de direito municipal, sou bisneto e da 4ª geração da família de seu José Delotério Alves, um dos pioneiros aqui da cidade de Carmo do Rio Verde. Eu tive a honra e o prazer de conviver muito com o seu José Delotério, inclusive foi a maior influência que eu tive para seguir a carreira na área do direito e sobretudo na advocacia. Eu desde pequeno sempre quis ser advogado inspirado na figura dele. Tive o prazer de conviver muito com ele, de ouvir todas as suas histórias, de conversar muito sobre o direito, sobre a política, sobre as questões sociais e econômicas do Brasil, né? E o seu Zé Delotério era uma pessoa muito antenada a tudo que acontecia, apesar da sua idade avançada, uma pessoa com a mente muito aberta, né? Tratava de todos os temas. Seu José Delotério, apesar da idade avançada, era uma pessoa que tinha a mente muito aberta. Conversava sobre todos os assuntos, desde questões religiosas, questões econômicas, sociais, políticas. Ele sempre conseguia tratar de todos esses assuntos de uma forma muito franca, muito objetiva, e isso influenciava muito, né, as nossas conversas no dia a dia. Inclusive, em meados de 2013, 2014, eu, então, era presidente do Centro Acadêmico 11 de Maio da Universidade Federal de Goiás. Fiz um convite a ele que palestrasse no Encontro Goiano de Estudantes de Direito. Ele foi com muita alegria, proferiu uma palestra, né, para os estudantes de Direito que estavam participando do congresso, e foi muito aplaudido, né, recebeu muitos elogios, tanto ele quanto eu, inclusive, né, da sua participação no congresso.
Então era uma pessoa velha, mas com a alma ainda muito jovem, né? Ele era uma pessoa que dialogava muito, que gostava muito as pessoas. E o seu José Delotério, apesar do seu vasto conhecimento jurídico, né, sempre estudou muito. Era muito comum a gente chegar aos domingos, ele estar no escritório estudando, lendo jurisprudência, lendo doutrina. Então ele sempre foi um estudioso do direito. E apesar disso, ele não chegou a frequentar a faculdade de direito, né? Devido aos seus tempos, né, as faculdades ainda, acho que existiam poucas no Brasil, né, não só no estado de Goiás, mas no Brasil. Então ele foi um autodidata. Ele aprendeu o direito, ele viveu através do direito, ele exerceu a profissão através do direito e com muito esforço, com muita determinação, inclusive chegando a advogar até os seus 98 anos, né, até o fim da sua vida ele ainda advogava, ainda mantinha o seu escritório, mesmo durante a pandemia, não deixou de trabalhar, né, ia para o escritório estudar, trabalhar. Então o seu José Delotério, eu posso dizer que foi não só a minha maior inspiração, mas o meu maior exemplo, né, de profissional, de advogado, de exemplo a ser seguido mesmo, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido seu bisneto e de estar seguindo os seus passos, de estar seguindo a sua trajetória e espero chegar pelo menos próximo. Se eu conseguir ser 10% do profissional e da pessoa que ele foi, eu já vou ter conquistado muito na minha vida. Então eu espero seguir muito bem os seus passos e também, aonde quer que esteja, deixá-lo muito orgulhoso, né, assim como ele nos deixou. Estamos aqui de volta na casa do meu avô, trazendo aqui um monte de lembranças. Essa foi uma casa que a gente, principalmente quando menor, brincou muito. E a imagem que a gente tem dele, que eu tenho dele, é ligada muito à casa, porque aqui era o espaço que ele ficava, é o espaço que ele ficava vendo a televisão dele, ele sempre muito austero, aquela figura séria, e a gente correndo em volta e fazendo bagunça. Aqui o quarto dele está bem preservado. Para nós era um lugar que a gente não entrava muito, era um lugar de muito respeito. Sempre a figura daquele avô das antigas, aquele avô sério. Então esse aqui era o reduto dele. Bom, continuando pela casa, o lugar que a gente mais ficava, mais brincava, era no quintal. Aqui parece muito com a minha avó, né? Aqui a gente é onde ela fazia as quitandas, onde a gente passava o fim de semana, comendo massa de bolo, comendo massa de biscoito. Ela fazia uma vasilha de massa para ela passar e outra para a gente, que eram os netos, para a gente comer. Então era muito gostoso. Essa infância está muito presente em tudo aqui. Aqui é a casa dele, no quintal. Esse quintal para nós era um mundo de grande. E esse quintal, ele não era em pedra, não era calçado, era tudo terra, tudo chão batido, onde a gente brincava, principalmente os netos mais velhos, a gente brincava o dia todo, vinha e passava o dia todo. Então aqui, há árvores frutíferas que nos lembram muito, que nos remetem muito à infância. E para nós é isso, essa figura de avô sério, sempre com respeito muito grande, e a gente correndo para baixo, para cima, na casa do vovô Delotério. Aqui para nós era bem importante para o nosso mundo. Bom, falar do seu José Delotério, primeiro que ele é meu avô, né? E sempre foi um homem muito íntegro e sempre muito dedicado à família, um exemplo
de honestidade, de dedicação, de perseverança. Um exemplo para todos nós, netos. E depois de formada, eu tive o privilégio de vir trabalhar com ele. Em 1993, me formei e vim para cá desde 1994, trabalhando com ele todos os dias. E a cada dia que a gente tinha contato com ele, eu me surpreendia, porque, na verdade, ele tinha o 4º ano primário. Ele nunca cursou uma faculdade. E a gente trabalhava de igual para igual, porque o amor que ele tinha pelo direito, pela justiça, fez com que ele se dedicasse. Todos os dias ele vinha para o escritório, finais de semana ele vinha para estudar, e um amor, um respeito pela justiça que contaminava a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Era movida a desafios, cada dia que chegava uma causa nova, um caso novo, ele buscava forças e se apaixonava pelo cliente, e fez com que a gente nutrisse esse amor também, esse olhar crítico, esse olhar humano, esse olhar justo. Ele sempre se dedicou, fazia palestras na faculdade, foi convidado por várias faculdades aqui na região, em Anápolis, Rubiataba, Ceres. E quando as pessoas descobriam no final das palestras dele que ele não era formado em direito, causava espanto e admiração. Então, assim, ele nos dava brilhantes lições, um olhar atento a cada detalhe, a cada cuidado, para trazer a justiça mesmo para cada uma das pessoas que procuravam aqui o escritório, e principalmente ele, como conselheiro, como profissional. Isso fez em mim crescer um amor muito grande na profissão. E eu tive o privilégio de estar com ele aqui todos os dias no escritório, até quando ele faleceu. Então, quando ele partiu, eu perdi não só o meu avô, né, meu exemplo, mas o meu amigo, o meu parceiro, o meu companheiro, meu confidente. Então, assim, é uma perca muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é um alento ter o privilégio de ter convivido com ele, principalmente como profissional. Ele foi professor de muitos colegas nossos que passaram por aqui. Quando tinha problemas, principalmente com relação à questão de imóveis, vinham aqui. Seu José, vim aqui, estou precisando de uma ajuda. E ele sempre com um sorriso no rosto e com uma alma bondosa, ele conseguia colocar no lugar de quem realmente necessitava. Né? No caso, não era só os colegas advogados, mas do cliente que buscava. Esse senso de justiça está impregnado aqui e a gente sente muita falta. Sou Geraldo dos Reis Oliveira, conhecido por Geraldo Reis, prefeito municipal de Carmo do Rio Verde. Moro aqui há 60 anos e nós estamos hoje, nessa tarde, alegre, bonita, mostrando aqui a praça municipal denominada José de Eleutério Alves, através da lei 1323/2021, do ano de 2021. Essa homenagem a ele, José de Eleutério Alves, foi um dos pioneiros, fundadores da cidade de Carmo do Rio Verde. É uma pessoa que realmente fez muito trabalho em Carmo do Rio Verde. A sua esposa, Maria Aparecida Alves, foi a primeira pessoa que funcionou correio na cidade de Carmo do Rio Verde. Foi escrivando o cartório de segundo ofício e protestos por até aposentar aos 70 anos de idade. E o senhor José de Eleutério Alves, que compõe essa família, esse casal, também era escrivão do cartório do primeiro ofício e de registro imobiliário. Também funcionou aqui até a aposentadoria compulsória de 70 anos de idade. E após a compulsoriedade da aposentadoria dele, ele continuou trabalhando aqui, prestando serviço de advocacia.
montou um escritório na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 362, no centro da cidade, onde passou a prestar serviço, juntamente, inclusive, com a gente. Eu, como genro dele, a neta, Denise Alves de Oliveira, e existe a Pena Fiel, que é o escritório que ele passou a trabalhar até a sua morte, aos 99 anos de idade. Então, uma homenagem justa que nós fizemos como prefeito, de dar a essa praça o nome de José de Eleutério Alves. Além de ser um dos praticamente fundadores da cidade, o primeiro posto de saúde que teve em Carmo do Rio Verde, construído à margem direita do Rio Verde, foi ele que fez a doação do terreno para o estado de Goiás, fazer a construção do primeiro posto de saúde para a nossa cidade. Isso nos anos de 1950 e pouco, na década de 50 para 60. Então é uma pessoa que a gente tem que homenagear. Entendemos que a Câmara Municipal aprovou a lei e ficou na memória. E hoje, com muito orgulho, nós estamos falando sobre a história, sobre a participação dele na fundação do progresso de Carmo do Rio Verde, que foi também o autor político da inauguração de um colégio estadual Maria Assunção de Azevedo. E foi o autor político também na instalação da comarca do Judiciário de Carmo do Rio Verde. Foi ele que trabalhou em todo esse sentido. Então a família José de Eleutério Alves é muito importante, mas graças a Deus está ficando na história, inclusive com esse busto que hoje está aqui, que vocês veem. Essa é a pessoa de José de Eleutério Alves. Para que isso fique para a posteridade, para a história de Carmo do Rio Verde. Além de tudo que nós falamos, ele escreveu um livro contando a trajetória dele de vida e a trajetória dele de trabalho feito na cidade e no município de Carmo do Rio Verde. Muitas outras coisas foram feitas por ele, para agradar a nossa comunidade. E hoje a família, os descendentes, continuam trabalhando para dar uma vida melhor, mais digna para a família de Carmo do Rio Verde. Eu agradeço a todos que estiverem ouvindo e que guardem isso na memória, principalmente os Carmo Rio-Verdinos. Que Deus nos abençoe a todos, e abençoe lá onde que estiver, no além, no céu, o José de Eleutério Alves e sua esposa Maria Aparecida Alves.